Na escola, eu tinha alguns amigos próximos, Felipe e Thales. Nós fazíamos muitas coisas juntos, e quando chegou a hora de nos formar, Felipe teve que se mudar para Santa Catarina, com sua família por causa do trabalho do pai dele. Depois que nos formamos, e ele se mudou com a família, meu amigo Thales e eu fomos convidados a visitá-lo por um fim de semana em sua nova casa. Decidimos, por tédio, começar a explorar a floresta e os arredores próximos, e descobrimos um rio. Era uma área linda e bem tranquila, mas acabamos nos perdendo. Decidimos seguir o rio, pois não sabíamos mais em que direção estava a montante ou a jusante, e não conseguíamos ouvir nenhum som de civilização por perto. Ficamos preocupados em encontrar um telefone para ligar para os pais de Felipe e pedir que nos buscassem, já que não havia nenhuma estrada pavimentada ou rua por perto que conseguíssemos encontrar. Enquanto seguíamos o rio, chegamos a um prédio antigo que parecia uma igreja, feito de tijolos vermelhos bem antigos, com um estacionamento de terra e uma estrada de terra que levava até ele. O lugar estava muito tomado por plantas e arbustos. Decidimos entrar para ver se havia pessoas e talvez pedir para usar o telefone e obter o endereço daquele local. Notamos alguns carros antigos que pareciam ser dos anos 70 ou 80, possivelmente novas, muito sujos e enferrujados, no estacionamento de terra, com pneus murchos ou faltando. Todos eram de cor branca, ou pelo menos já foram, e estavam estacionados em fila, lado a lado. Quando nos aproximamos, ouvimos sons de música gospel e algumas pessoas cantando dentro da igreja. Ficamos aliviados por haver gente lá. Então entramos na igreja, que parecia ser bem velha e mal conservada. Espiamos pelas portas principais do salão e vimos o que parecia ser umas 2 dúzias de pessoas vestidas da melhor maneira que podiam, embora claramente fossem pobres. Quando entramos, uma senhora de cabelos brancos, usando óculos de aro grosso, que estava tocando o piano da igreja, parou de tocar e nos olhou sem expressão. O que aconteceu em seguida realmente me marcou e nunca vou esquecer enquanto eu viver. Todos na igreja pararam de cantar, baixaram suas folhas de canções e lentamente viraram suas cabeças para nos olhar com os olhares mais vazios e inóspitos que já vi. Felipe disse: "Desculpe interromper, só queremos usar seu telefone para ligar para meus pais virem nos buscar." Ninguém falou nada. O silêncio na igreja era absoluto, exceto pelo som dos bancos de madeira rangendo com o peso das pessoas. Então, apenas saímos devagar pela porta, a fechamos atrás de nós, nos entreolhamos com um medo sinistro e saímos dali em silêncio. Começamos a caminhar por aquela estrada de terra, e quando o Thales mencionou que não havia cruzes ou qualquer coisa cristã dentro da igreja, olhamos para trás e vimos que talvez 1 dúzia daquelas pessoas, todos homens, tinham saído para a frente da igreja e estavam parados lá, nos observando atentamente enquanto caminhávamos pela estrada. Isso nos assustou e começamos a correr estrada acima por uns bons 30 minutos. Finalmente, chegamos a um posto de gasolina muito velho e abandonado que parecia daqueles antigos postos de serviço completo. Entramos e vimos que as prateleiras estavam quase todas vazias e empoeiradas, e atrás do balcão estava um homem muito bronzeado, com boné de beisebol bem sujo e oleoso, lendo um livro velho com as bordas desgastadas e páginas amareladas. Ele levantou a cabeça e disse: "Vocês estão perdidos, né? É só sair por onde vocês entraram, virar à esquerda e seguir aquela estrada, até verem um poste de telefone. Então, virem à direita no poste e sigam pela trilha que vai levar vocês até uma rodovia." Agradecemos ao homem e saímos rapidamente, e quando chegamos ao poste que ele mencionou, olhamos para trás e vimos o velho do posto de gasolina do lado de fora, com os braços cruzados, nos encarando com um sorriso de dentes podres no rosto. Chegamos ao poste, viramos à direita e seguimos a trilha até a rodovia mais próxima. Depois de cerca de meia hora caminhando no crepúsculo, já estava escuro quando chegamos à rodovia. Tentamos acenar para alguns carros que passavam, mas ninguém parou. Felizmente, um policial nos viu e parou para nos ajudar. Contamos a ele que estávamos perdidos e demos o endereço de Felipe. O policial assobiou e disse que estávamos realmente perdidos,
Levou cerca de 30 minutos para o policial nos levar de volta à casa de Felipe, e durante a conversa ele nos disse que precisávamos tomar cuidado naquelas florestas, pois há algumas pessoas estranhas e perigosas por lá. Quando eu era escoteiro mirim, sempre tínhamos nossas reuniões em algum lugar de uma escola primária católica, fosse no ginásio ou em uma das salas adjacentes. Eu tinha uns 8 anos quando isso aconteceu, e foi perturbador. Mas antes de explicar por que estou contando isso, deixe-me começar do início. Tudo começou alguns dias antes, quando eu estava na missa com minha mãe e meu irmão, como fazíamos a cada 2 semanas. Normalmente, chegávamos atrasados, então ou sentávamos no fundo ou ficávamos de pé perto das portas, se não houvesse lugares. Nesse dia, sentamos no canto mais ao fundo. Minha mãe e meu irmão entraram no banco primeiro, e eu sentei na ponta. Em algum momento durante a missa, notei um homem mais velho, com óculos e bigode branco, encostado na parede à esquerda de mim, me olhando. Quando olhei para ele, ele sorriu, e ainda me lembro vividamente da expressão estranha e assustadora que ele fez, como se estivesse tentando ser engraçado. Mas eu tinha 8 anos, não era um bebê, e aquilo me pareceu estranho e desconfortável. Fiz o possível para desviar o olhar, mas podia sentir que ele continuava me olhando a cada poucos segundos. Olhei para ele de novo, e mais uma vez ele fez uma outra careta estranha, que eu acho que ele estava fazendo para tentar ser engraçado, mas novamente só parecia estranho. Minha mãe notou isso dessa vez, me deu um tapinha no ombro e sussurrou para eu ignorá-lo. Acredito que ela também tenha lançado um olhar de reprovação para ele. Da próxima vez que olhei naquela direção, o homem não estava mais lá. Ele havia ido para outro lugar. A próxima coisa de que me lembro daquela missa foi quando fomos comungar. Quando voltei ao meu assento, o homem estava de volta naquele mesmo lugar, me encarando e sorrindo o tempo todo até eu me sentar. Minha mãe notou de novo, e como já tínhamos comungado, saímos da igreja. No caminho para fora, minha mãe disse que não gostou da maneira como aquele homem estava nos olhando, especialmente para mim. Agora, avançando para a época das reuniões dos escoteiros, no final dos nossos encontros, às vezes tínhamos pequenos concursos ou jogos, e naquele dia específico, estávamos fazendo uma caça ao tesouro. Os itens que precisávamos encontrar estavam todos relacionados ao tema de escotismo. Lembro que alguns dos objetos da lista eram um kit de primeiros socorros, uma corda, uma lanterna, coisas desse tipo. Fomos divididos em 2 equipes, e cada uma tinha uma cópia da lista. A equipe que encontrasse mais itens venceria, então todos nos separamos. A área de jogo ia desde o ginásio até a cafeteria, passando por algumas das salas adjacentes. Eu estava correndo por salas e corredores estreitos que nunca tinha visto antes, procurando por qualquer um dos itens. Eu não estava tendo muita sorte em encontrar os itens da lista. Eventualmente, me vi em um corredor muito estreito na parte de trás da cafeteria, perto da cozinha. Nesse corredor havia um daqueles freezers de sorvete cheios de picolés. Olhei dentro do freezer para ver se algum dos itens estava lá, mas não encontrei nada. Então, decidi ser sorrateiro e pegar um dos picolés. Quando fiz isso, ouvi a voz de um homem à minha direita. Olhei e vi aquele mesmo homem da igreja de alguns dias atrás se aproximando de mim, sorrindo. Ele disse algo como: "Não deixe que eles vejam você pegando isso." Ele fechou a porta do freezer e segurou minha mão, dizendo que tinha algumas guloseimas melhores nos fundos, onde as crianças não podiam ir. Eu soltei minha mão da dele e tentei me afastar, assustado, mas ele agarrou meu pulso dessa vez com força. Eu me virei para ele e ele fez um shh e disse para eu me acalmar. Eu gritei por ajuda e ele me soltou dizendo: "Pare com isso." Corri de volta para o ginásio e contei ao meu chefe dos escoteiros o que tinha acontecido. Felizmente, meu chefe dos escoteiros era um homem realmente gentil e cuidadoso, provavelmente porque ele também era pai, e ele contou à minha mãe sobre o ocorrido. Eu disse à minha mãe que era o mesmo homem da igreja, e meu chefe dos escoteiros ajudou minha mãe a denunciar aquele homem para a igreja. Acontece que aquele homem trabalhava para a igreja. Não sei exatamente o que ele fazia,
mas ele morava nos terrenos da igreja, o que explicava por que ele estava lá. O que me dá nojo é que surgiram acusações contra aquele homem feitas pelos pais de um coroinha, alegando que ele o tocou de forma inadequada. O mais repugnante é imaginar o que ele estava planejando tentar fazer se eu realmente tivesse seguido ele, para onde quer que ele estivesse tentando me levar. Não sei se aquele homem foi para a prisão ou o que aconteceu, mas sei que a igreja cortou os laços com ele depois disso,